Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje estará connosco José Queiroz de Almeida, CEO da Greenvolt Comunidades. Olá, José. Antes de mais, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, João. É um prazer poder estar aqui consigo. No fundo, hoje, a ideia da nossa conversa será, sobretudo, conhecer quem é a Greenvolt, como é que surgiu, e, no fundo, qual é a sua atividade, e depois vermos aqui um pouquinho do impacto que tem tido a implementação de um conjunto dos vossos produtos, dos vossos serviços. Mas, se calhar não, com toda a certeza, o José é melhor do que eu para fazer esse enquadramento daquilo que é a Greenwall, como surgiu e em que é que está especializada, no fundo. Muito bem, João. E é uma pergunta importante também para esclarecer. De facto, a Greenvolt, enquanto grupo, é muito mais que a Greenvolt Comunidades. A Greenvolt Comunidades é uma subsidiária do grupo Greenvolt, que surgiu como empresa basicamente em 2021, fruto de uma cisão de ativos seguida de um IPO na Bolsa, que com a ambição de criar um player 100% de energia renovável, mas com uma abordagem diferente ao mercado. E basicamente o grupo Greenvolt decidiu posicionar-se em três áreas de negócio que fazem, no fundo, a nossa atividade. Biomassa, que foi, no fundo, aquilo que deu origem à própria empresa, onde nós temos centrais em Portugal e uma no Reino Unido. Depois, uma segunda área de negócio que nós chamamos renováveis de grande escala, de utility scale. Estamos a falar de grandes projetos de desenvolvimento eólico, solar, onde já estamos um pouco em várias geografias, Europa, Estados Unidos, e, portanto, é um modelo de desenvolvimento deste tipo de oportunidades. E depois uma terceira, que foi verdadeiramente uma área que nós sempre acreditamos diferenciadora e que agora materializa-se como diferenciadora, que é a chamada geração distribuída, ou projetos de autoconsumo, quer seja autoconsumo individual ou autoconsumo coletivo ou comunidades de energia. E, portanto, isso foi uma área que surgiu e que provavelmente no IPO era ainda uma ideia, mas que entretanto se concretizou e concretizou-se com muita motivação de realmente cumprir com a nossa missão, que é acelerar a transição energética para os consumidores. E por isso, nesta área, e mais em particular na Greenvolt Comunidades, essa é a nossa missão muito clara, que é aproveitar coisas que já existiam. Eu há pouco falava com o João relativamente ao que é inovação e aqui que uma inovação de modelo de negócio. Na verdade, a nossa inovação é sobretudo modelo de negócio porque utilizamos coisas que já existiam, seja as instalações solares, são idênticas a todas as instalações, temos painéis, inversores, estrutura idêntica. O que existe de diferenciador, de facto, é o nosso modelo de negócio, aproveitando aqui uma alteração legislativa a nível europeu e em Portugal, que permitiu-nos desenvolver este modelo de negócio que assenta numa premissa muito interessante, que é a partilha de energia, ou seja, a produção descentralizada deixou de estar limitada às instalações onde era possível instalar e consumir energia. Atualmente já é possível que, para além da instalação onde se instalam os painéis, aquilo que não é consumido nessa instalação possa ser partilhado, grosso modo, por aquilo que nós designamos vizinhos, mas que são vizinhos que podem ser tanto empresas, instituições ou residências, não é? Ou clientes residenciais. Certo. Ou seja, qual é que, no fundo, é a pertinência deste modelo de negócio? Em vários desses exemplos, por exemplo, imagina uma unidade industrial que está numa zona residencial e que, por exemplo, não trabalha ao fim de semana. Imagino que exista, se existir a capacidade instalada, não é, dos fotovoltaicos, imagino que exista aí alguma produção de energia que ela era desperdiçada até então, ou não, portanto, era injetada na rede, mas desperdiçada, ou seja, percebermos aqui um bocadinho em maior detalhe quais é que são, no fundo, as otimizações, qual é a otimização que este modelo de negócio traz, e qual é também, por exemplo, a implementação, não é? Qual é o alcance destas comunidades,
Seria interessante perceber aqui um pouquinho em maior detalhe. Muito bem, João, e são perguntas fundamentais para também perceber os resultados, não é? Portanto, perceber a origem para depois perceber então o que estamos a fazer e os resultados. E o que estamos a fazer depende sempre com aquilo com o porquê, não é? E responder essa pergunta é sempre fundamental em qualquer negócio, responder o porquê. E o porquê, no nosso caso, é uma necessidade coletiva e individual de energia limpa e mais barata. Eu não vou aqui estar a desenvolver muito, porque acho que já entrou na cabeça das pessoas porque é que é importante energia limpa, mas a parte de energia barata tornou-se bastante mais acentuada no último ano, não é? Portanto, já o era, mas obviamente que o efeito da inflação e o efeito da guerra da Ucrânia veio tornar esta uma urgência. Portanto, perante isto, o que é que se pode fazer, não é? Portanto, põe-se sempre a questão, o que é que se pode fazer para cumprir com esta necessidade de ajudar as empresas e as famílias a terem energia limpa e mais barata. Bom, felizmente há uma boa notícia. Há uma forma de energia que se transformou na energia mais barata e que é a energia solar. Neste momento, comparando em bases iguais, a produção de energia solar é a energia mais económica. E nesse aspecto, a energia descentralizada ainda mais. Porque é muito simples, às vezes as pessoas esquecem isto, é que a energia centralizada, o modelo anterior, o modelo, vamos dizer, o modelo, o paradigma anterior, assenta numa produção que tipicamente está longe de consumo e que exige transporte e distribuição dessa energia até aos locais de consumo. Isso implica investimentos muito grandes. E, portanto, a energia centralizada não é só uma questão de não haver formas de produzir centralizadamente essa energia. O tema é que essa energia, para além de não haver muitas soluções, não é? Fala-se muito de várias soluções, mas na verdade é que não temos, se não quisermos utilizar fontes de energia não renovável, mas mesmo que elas existissem estes desenvolvimentos. Portanto, a energia descentralizada também tem essa vantagem porque estamos a utilizar apenas a rede de distribuição, tipicamente, ou mesmo sem rede nenhuma nas instalações, nas próprias instalações. Agora, qual era o problema e qual era aqui o desafio e também a oportunidade? Qualquer pessoa que gosta de estratégia gosta de pensar em problemas e em oportunidades. Bem, o problema era que havia o princípio de que na produção distribuída havia aqui o princípio da unidade, se quisermos. Pode-se beneficiar de energia produzida localmente, mas só aquela instalação é que pode beneficiar dessa energia. Grosso modo, vamos assim dizer. Ora bom, isto era bom e em muitos casos, e por isso é que também foi crescendo, mesmo depois de desaparecerem os subsídios, o autoconsumo individual, que se determina como autoconsumo individual, desenvolveu-se porque, de facto, para nas instalações poder reduzir o seu consumo da rede através de produção local era bastante vantajoso. Qual era o catch aqui? Era que, de facto, a curva de consumo e a curva de produção tipicamente não estão alinhadas. E, portanto, havia aqui sempre um trade-off que teria que se fazer. Nomeadamente, quando se tinha, por exemplo, um espaço muito grande, um telhado enorme, por exemplo, num armazém logístico, algo do género, num estádio de futebol ou algo do género, mas o consumo dessa instalação, das duas uma, ou às vezes é proporcionalmente ao telhado, é muito pequeno, ou por outro lado é muito instável, é volátil. Há um dia que há consumo, no outro dia não há, ou É durante a semana. um estádio de futebol é um bom exemplo disso, não é? Um bom exemplo, é um caso até diríamos quase extremado, porque nos estádios de futebol, sobretudo se pensarmos na Primeira Liga, os jogos tipicamente são à noite, não é? Portanto, quando não é possível produzir energia solar. Mas, na verdade, e tinham aí um potencial que era telhados. E, portanto, isto toda a gente sabia, e é conhecido já há muito tempo, vários estudos que fizeram um levantamento de potencial. Agora, a guerra na Ucrânia veio mudar as regras do jogo e veio, mesmo politicamente, alertar. A Europa, em particular, tem um problema, mas felizmente tem uma solução. O problema é que nós temos uma dependência energética de muitas geografias complicadas e que não são de fácil resolução no curto prazo. O gás natural será a tecnologia base que nós teremos nos próximos anos, de certeza, der por onde der. Portanto, juntamente com o nuclear, com os seus problemas. Portanto, a Europa tem alertou, acho que não era que não tivesse consciente, mas acho que reforçou essa consciência e reforçou então a oportunidade que é a produção de energia em telhados. Mas o que eu acho que surpreende qualquer pessoa, sobretudo o sul da Europa, nós olhamos, quando aterramos no aeroporto de Lisboa ou no aeroporto de Madrid para este efeito,
olhamos à volta e não vemos assim muitos painéis solares, não é? Portanto, vemos mais painéis solares, por exemplo, em países como a Bélgica ou a Alemanha, países que têm uma radiação solar muito inferior à nossa. E a razão, para além dos temas burocráticos que sempre existiram, tinha a ver com este tema da não aproveitamento dos telhados. O incentivo não estava lá, porque, levando o tema do estádio, se eu tenho um estádio de futebol, mas eu não consumo energia durante o dia, eu não tenho qualquer incentivo em produzir energia, porque eu não consigo consumir aquela energia. Certo. Portanto, eu não vou Ou estar a seja, essa injetar na rede. energia é injetada na rede, não é? Exatamente, e portanto nós sabemos a valorização dessa energia no modelo convencional é muito volátil e muito reduzida para aquilo que é o investimento e portanto é por isso que a maior parte das pessoas e das entidades, das empresas, não fariam esse investimento, ou quando era o caso de terem algum consumo, por exemplo, faziam uma instalação relativamente pequena face ao telhado que tinham. Tentavam, Certo. nós chamamos, optimizar a instalação para minimizar o excedente. Isto era o mundo que tínhamos, não é? Uhum. Agora, felizmente percebemos, nós temos aqui um ativo muito interessante que é as superfícies humanizadas. Se pensarmos até numa lógica ambiental, e por isso é que eu acho que também conseguimos ter apoiantes de todo o espectro político, mas do ponto de vista ambiental, se pensarmos, estamos a colocar painéis solares, energia, em locais humanizados. Portanto, nós temos que ter consciência que as renováveis de grande escala implicam sempre algum sacrifício do ambiente, não é? Seja as eólicas, porque implicam ruído, impacto na biodiversidade, ou mesmo solar de grande escala, quando, como nós já tivemos casos em Portugal, implicam sempre algum trade-off com o solo, com a fauna que existe aí. Portanto, de lógica económica, ou seja, energia mais barata, da lógica ambiental, minimizar o impacto no ambiente porque usamos espaços humanizados, e depois da parte social, que foi a grande novidade. Se nós permitirmos que a energia que é produzida numa instalação possa ser partilhada com os vizinhos, nós temos aqui um duplo benefício. Temos um benefício para quem instala, que passa a poder optimizar e a produzir o máximo de energia possível. E se consumir, beneficia ele. Se puder partilhar, ainda beneficia porque consegue monetizar essa energia, mas também Mais beneficiam do os que se vizinhos. fosse. Exato, exato, João. Mais do que se fosse E, injetada na rede. exatamente. E, por outro lado, os vizinhos, que às vezes nem sequer podem, ou porque vivem em apartamentos, ou porque não têm disponibilidade financeira ou mesmo de espaço, passam a ter acesso a energia renovável, limpa, mais barata. E depois, isto tudo é possível porque utilizamos a rede de distribuição, e aqui é um outro benefício que às vezes não é falado, mas é um benefício social. É que nós temos uma rede de distribuição que foi, no modelo convencional, pensada para picos, que tem ainda capacidade de ser optimizada com fluxos locais, e, portanto, nós, ao utilizarmos produção e consumo local, na verdade, estamos a optimizar também a própria gestão da rede local de distribuição. E por isso que a regra que nós achamos e bem em Portugal foi seguida, a regra da distância dependendo da potência da subestação, faz sentido. Em Portugal, a regra foi de permitir que entre a instalação e o consumidor, dependendo da tensão, possa ser 2 km em baixa tensão, 4 km em média tensão, 10 km em alta tensão e 20 km em muita alta tensão. Ou seja, este é o critério, mas que são critérios em espaços relativamente urbanos, permitem partilhar energia e lá está, maximizar aquilo que em sustentabilidade às vezes parece apenas uma miragem ou algo não concretizável, mas aqui de facto temos uma abordagem que maximiza o lado económico. Isto beneficia todos os participantes, incluindo a própria Greenvolt, que é negócio para nós, é benéfico para os membros que nós chamamos de produtores e é benéfico para os membros consumidores e é benéfico para a sociedade como um todo. Ambientalmente também estamos a contribuir para a redução de emissões e de redução do impacto ambiental das próprias instalações de energia renovável. E social, porquê? Estamos aqui a permitir que o efeito da produção e do consumo de energia seja propagado em lógica de comunidade. Certo. Ou seja, vocês fazem. Como é que esta comunidade é gerida? Vocês fazem essas. O que é que vocês operacionalmente fazem o que em concreto? Ou seja, fazem a instalação, fazem a instalação e a gestão, só a gestão. Esta gestão é feita de forma automatizada. Imagino que sim, pelo menos uma parte. Como é que funciona do ponto de vista desta otimização, no fundo, dos consumos energéticos? Isto é um desafio, é um tema novo, não é? Portanto, como é que isto tem funcionado? E depois também perceber um bocadinho qual é o posicionamento de Portugal
neste tema em concreto, face a outros países, do ponto de vista das comunidades de energia, especificamente? Ou seja, há pouco estava a falar, e no fundo já acabam por ser já duas questões, mas pronto, mas está-me a surgir este tema. Há pouco estava a falar na questão de se ver na Bélgica e na Alemanha, por exemplo, mais telhados cobertos por painéis fotovoltaicos do que propriamente Portugal ou Espanha. Já era possível nesses países e no fundo o fator que diferencia esses países para nós esta maior exploração já era o facto de serem possíveis lá as comunidades energéticas ou não necessariamente. Ou seja, no fundo qual é, fazendo agora aqui uma síntese da minha própria pergunta, por um lado perceber, ok, qual é a vossa operação da Greenvolt, nas comunidades energéticas, o que vocês fazem concretamente, se as redes, como é que isto funciona do ponto de vista da gestão da própria rede, e depois, por outro lado, que é uma pergunta completamente diferente, ok, como é que estamos, qual é o estado da arte em Portugal face àquilo que são outros países? Estamos em pé de igualdade, estamos atrasados, estamos avançados, e se, no fundo, acaba também por ser esse o motivo de noutros países se verem até aqui já uma porcentagem de telhados cobertos por painéis superior à nossa. Sim, João, então começando pela primeira, nós levamos muito a sério uma máxima que é, nós somos uma empresa de pessoas para pessoas. Por isso, nós encaramos isto como realmente uma missão de nós resolvermos o problema da transição energética e da justiça energética, acrescentaria. Por isso é que nós dizemos que a nossa missão é energia limpa, mais barata e para todos. E isto só é possível relativamente a esta nova abordagem de modelo de negócio que assenta no princípio da partilha. Há uma frase conhecida que diz: quanto mais se partilha, mais se tem. E, de facto, isto acaba por ser a nosso mantra e verdade. Portanto, como eu tentei explicar, isto é o nosso modelo de negócio, permitido regulatoriamente, obviamente, como também expliquei, permite este efeito, eu diria, de network, de diferentes perfis de consumo, diferentes perfis de produção envolvidos. Mas, na verdade, o que tem verdadeiramente diferenciador, e responder à pergunta do que é que fazemos, é na forma como nós montamos a nossa abordagem, e eu diria que isso assenta em duas coisas. Na nossa plataforma, portanto, a nossa plataforma que permite fazer o processo de partilha, e nas pessoas que nós temos para dinamizar o processo de criação e crescimento das comunidades. E as duas são importantes, e eu até diria a segunda é mais importante do que a própria plataforma. A plataforma, basicamente, é aquilo que nos permite, de uma forma muito sensível e intuitiva, fazer toda a relação entre as comunidades, entre todos os produtores. A nossa plataforma está ligada à informação da ER-Redes, enquanto distribuidor, e permite fazer, no fundo, todo o settlement da energia e dos fluxos financeiros. Portanto, nós utilizamos a rede pública, portanto, quando falamos em comunidade, não implica criar ligações físicas, utilizamos a rede já existente. Obviamente que depois existe, por isso é que estamos ligados a redes, existe uma contabilização e uma valorização dessa energia de acordo com as regras definidas na comunidade. Mas como o João disse bem, o desafio é fazer crescer. Portanto, a nossa equipa comercial e as nossas pessoas focam-se realmente em crescer. E a vantagem que nós temos é, de facto, a diversidade. Funciona aqui como um efeito portfólio, se quisermos, que é os benefícios desta comunidade são quanto maior diversidade se trouxer para dentro. Temos uma fábrica que tem uma curva de consumo que é semana versus fim de semana, mas temos as famílias que é ao contrário. Durante a semana, em horas de sol, consomem muito pouco, mas durante o fim de semana é quando consomem muito mais. Desde logo, se colocarmos uma fábrica e famílias, quase temos aqui logo uma sinergia optimizadora da energia que pode ser produzida, por exemplo, nas instalações da fábrica. Mas há muito mais outros cenários que podem ser feitos, como disse, os clubes de futebol, outras escolas, outras áreas em que de facto temos esta flutuação e que permite encaixar e criar valor. E como também o João disse, isto de facto tem uma componente regulatória, porque se não fosse esta abertura para que se possa partilhar a energia, o nosso modelo não era possível. Mas, de facto, a consciencialização de que não existe nenhuma razão objetiva para impedir esta partilha e limitar os benefícios à instalação produtora foi o que permitiu mudar
isto. E mudar porquê? Porque a Comissão Europeia foi a primeira a perceber que se nós queremos atingir os objetivos de descentralização, temos que crescer exponencialmente no solar distribuído. Isso não estava a acontecer. Porquê é que não estava a acontecer? Voltamos à explicação que eu dei, que Cada era um da produzia limitação do para. potencial. Não é? É um E bocadinho nós, a teoria de cada um pensar na sua quintinha, não é? Ou seja, exatamente, e não haver, este lá conceito de está, comunidade. alinhamento de objetivos e de alinhamento de interesses. O que nós mostramos, e isso deixa-nos cheios de orgulho neste ano, é que, de facto, quando isto se é permitido, o crescimento é exponencial. Portanto, o nosso crescimento em termos de negócio é exponencial. Porquê? Porque permite ter aqui uma sinergia de interesses que foram. E respondendo à pergunta do que se passa lá fora, curiosamente, está em curso, a Comissão Europeia tem agora em discussão uma proposta de alteração da diretiva comunitária de desenho do mercado de eletricidade, onde uma das alterações que introduziu especificamente é consagrar o nosso modelo de negócio para o nível europeu. Portanto, é curioso, portanto, e inclusivamente na fundamentação surge o nosso exemplo da Greenvolt Comunidades, porque percebeu que se verdadeiramente queremos chegar a 25% do consumo de energia em 2030 de energia solar distribuída, e neste momento estamos à volta de 5%, o crescimento tem que ser exponencial. E, portanto, é com muita satisfação que nós vemos que do ponto de vista regulatório, o modelo que temos em Portugal está agora a ser replicado noutros países e, ao nível da própria União Europeia, querem impor isto como um modelo que tem que estar disponível em todo o espaço europeu. Certo. Ou seja, o dia 2 ainda não está, é isso? Se vocês Nós temos quiserem vários montar. modelos, por isso é que a União Europeia está a tentar uniformizar. Okay. Neste momento temos diferentes, nesta área da partilha, temos diferentes mercados com diferentes abordagens. Em Espanha, por exemplo, que é um exemplo muito próximo, eles têm um modelo que era muito restritivo, por exemplo, só permitiam que a energia fosse partilhada até 500 metros. Curiosamente, acho que ano passado, um pouco também inspirados pela nossa experiência, decidiram alargar até 2 quilómetros, portanto, em Espanha. Na Grécia também já começamos a ter um modelo que permite também o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia. Em Itália também começamos a ver os primeiros legislação, mas são legislações com algumas diferenças entre si. Portanto, por isso é que a Comissão Europeia sentiu necessidade de criar um framework comum mínimo e Sim. adotou o nosso como um template que deverá ser disponível em todo o espaço europeu. Por isso, a nossa perspectiva é de acompanhar esse crescimento. Podemos dizer que, então, o nosso, no fundo, foi considerado como uma boa prática, não é? Para replicar agora para os outros países. Exatamente, portanto, sobretudo, uma boa prática com resultados no sentido de, se nós queremos, e a Europa, acho que todos estamos conscientes, do ponto de vista mesmo geopolítico e competitivo entre blocos económicos, o preço da energia é muito importante. É muito importante e nós sabemos que temos, do outro lado, no bloco americano, político, tem recursos que nós não temos e tem uma estratégia diferente. O bloco chinês, igual, não é? Portanto, nós temos de ser capazes não só de fazer a transição energética porque queremos ter uma política responsável e sustentável, mas tem que ser uma transição energética que seja também competitiva. A boa notícia, mais uma vez, é que o autoconsumo e o autoconsumo coletivo em particular permite-nos acelerar esta implementação com benefícios não só para os diretos, como eu disse, para os mesmos produtores, para os mesmos consumidores, mas para a sociedade como um todo.